É preciso que deixemos de lado, mesmo que por um instante, as paixões, para poder analisar os fatos que nos cercam. Se eventualmente você é um apaixonado pelo manifesto do Lula Livre, eu respeito você. Se você é um partidário apaixonado do Bolsonaro como um mito, também merece meu respeito. Mas eu peço que as paixões, que são ótimas para impulsionar a vida, mas são péssimas conselheiras para a razão, fiquem por um instante de lado para a gente olhar para os fatos que hoje ocorrem no Brasil. Nós precisamos urgentemente conversar sobre o Brasil de verdade e deixar de lado o Brasil de fantasia que só serve às narrativas políticas exacerbadas, polarizadas, típicas de palanque eleitoral. Nós atravessamos a mais longa crise econômica da nossa história, com desdobramentos dramáticos no desemprego e na violência urbana, gerando um quadro nacional de frustração e desesperança. O governo federal, o Congresso Nacional e parte da sociedade buscam uma pauta comum de reestruturação fiscal do país, absolutamente necessária, absolutamente urgente. Mas é preciso aprofundar o olhar sobre fatos que nos cercam e compreender que os nossos problemas não se limitam à pauta fiscal. Enfrentamos uma severa crise moral no Brasil. E essa crise moral ela está totalmente conectada com a crise financeira, porque é a corrupção que está na raiz dos nossos males. É a corrupção que coloca a gente incompetente no poder. É a corrupção que drena diretamente recursos do orçamento público. O cidadão comum já percebeu essa conexão simples e imediata entre a corrupção e a falta do serviço público na sua porta, na sua residência. Mas o sistema criminoso, que impera no Brasil há décadas, se reestrutura a cada instante. Ele não para. E hoje presenciamos com mais absoluta clareza uma articulação muito bem montada, muito bem criada, entre setores da magistratura federal, do funcionalismo público, do empresariado e da política nacional. Todos articulados para uma série de ações de desmonte dos mecanismos de combate à corrupção no Brasil. Neste momento, a Receita Federal, o COAF, a própria Procuradoria-Geral da República estão no centro de ataques constantes e reiterados. Articulados, eu repito. Criminosos, eu repito. Usando das mais diversas estratégias. E a única esperança que nós temos de resgate, meu amigo, é se nós conseguirmos reunir para o diálogo fraterno aqueles que divergem na política, mas que se unem no objetivo de um Brasil novo, num Brasil limpo, um Brasil onde gente honesta possa caminhar de fronte erguida e não os malandros de sempre. É preciso cada vez mais que nós tenhamos as manifestações dos brasileiros, das pessoas que na sua maioria trabalham e lutam, para ter um Brasil melhor, um Brasil limpo. Nesse momento, aqui no Senado, estão trancados nas gavetas, se não estiver enganado na contabilidade, 18 pedidos de impeachment de ministro do Supremo. 18, deste ano. Um pedido de CPI, deste ano. Neste momento, a presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro, teve meu voto em segundo turno, manifesta expressamente que não tem interesse no andamento da pauta anticorrupção, o pacote anticrime apresentado pelo Ministério da Justiça. Manifesta claramente o interesse pelo desmonte do COAF e da Receita Federal, que se pretende enfraquecer frontalmente. Defende com toda clareza, entrevista após entrevista, o enfraquecimento da própria Procuradoria-Geral da República, na medida em que verbaliza que precisa de um procurador-geral que, entre aspas, não crie problemas para o governo. A função do Procurador-Geral da República, do mais alto respeito, é justamente apontar quando a mais alta autoridade erra. E o que se procura é o contrário. Foi essa mudança, eu pergunto, foi essa mudança que o povo exigiu nas urnas, quando fez a renovação histórica do Senado, do Congresso Nacional? É essa nova política que se vendeu nos discursos da propaganda eleitoral? É essa a política que prometeu o combate à corrupção e agora entrega desmonte? É claro que não. É claro que não. Então, o que é possível fazer? Estamos em um grupo de senadores buscando, em articulação com a presidência do Senado, em articulação com os demais colegas, o resgate de uma pauta efetiva e real de combate à corrupção. É indispensável. Se nós queremos mudar o Brasil, é preciso dar seguimento, dar continuidade racional àquilo que o eleitor fez nas urnas. O eleitor mudou o Senado, mas essa mudança precisa ser de verdade. E ela depende exclusivamente de nós. Precisamos mudar o Senado da República nas suas práticas,
passando por uma nova postura cada vez mais ativa do nosso presidente, com quem é bom deixar bem claro, temos um excelente relacionamento. Não existe nenhum tipo de questionamento pessoal. O que existe é uma demanda concreta por uma nova forma de fazer política, que o Brasil exige. Ninguém tolera mais a impunidade como nós temos no país. Ninguém tolera mais esse circo de horrores, onde se tenta, da forma mais esquizofrênica possível, para não usar uma palavra inadequada para este plenário e para essa tribuna, fazer com que os investigadores passem investigados, que se esqueça as malas de dinheiro, que se esqueça as interceptações telefônicas, que se esqueça as dezenas de denúncias e processos na Justiça. Agora o que vale é a interceptação ilegal, o hackeamento. Agora o que vale é o processamento administrativo pelas vias que nós conhecemos, porque passam por essa casa as indicações dos conselhos administrativos. É preciso buscar um resgate do Brasil, e esse resgate é o resgate do Senado da República. Então deixo aqui novamente meu apelo, presidente Davi, meus colegas, o Brasil merece a atuação do Senado e ela é indispensável.